Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV Algarve e também da Connect TV Brasil. Estamos começando mais um Política em Foco nessa sequência de entrevistas que estamos fazendo para as eleições europeias. Nessa sequência estamos trazendo agora Sandra Castro, que é integrante da lista do Chega. Ela é deputada na Assembleia Municipal de Ilulé, também líder de bancada do Chega. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por sua presença. Obrigada, eu é que agradeço o vosso convite. Quero saudar todos que nos estão a assistir em casa. Espero que gostem desta entrevista e que fiquem com algumas das dúvidas de facto dissipadas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu vou fazer um monte de pergunta, assim, que vou colocar em xeque algumas crenças, algumas coisas a respeito do Chega, mas eu quero que você primeiro se apresente como cidadã, né? A sua trajetória de vida até chegar à vida pública, que é um desafio diferente, é um desafio para quem tem coragem, porque não é fácil estar deste lado, né, que sempre recai críticas, a sociedade nem sempre entende o trabalho dos políticos, há sempre muitas questões, muito questionamento da população. Então, antes de mais nada, conte um pouco da sua trajetória e por que decidiu passar para o lado de onde pode decidir o futuro das pessoas. Em relação à minha vida na política, não tem muito tempo. Tudo começou quando iniciou o Chega. Eu nunca fui muito ligada a questões de política em termos ativos, sempre me interessei pelo assunto, mas nunca houve nada que me chamasse para eu participar ativamente. Quando surge o Partido Chega, nomeadamente o Dr. André Ventura, que é uma pessoa que eu muito admiro e muito valorizo e cada vez tenho mais a noção que é o homem que Portugal precisa para levar o país a um bom porto, como se costuma dizer, e que é de facto a única esperança que muitos dos portugueses têm para que tenhamos realmente um Portugal melhor, mais justo, mais solidário, mais seguro. E foi de facto quando eu ouço o Dr. André Ventura, eu começo a ouvir na televisão, começo-me a identificar com ele, com as coisas que ele diz, começo a achar, mas ele pensa o que eu penso também, e realmente houve uma conexão de ideias, digamos assim, de pontos que ele falava, que eu me identificava muito. Entretanto, houve a oportunidade de o conhecer num primeiro jantar, em que aí eu fiquei completamente fascinada pela pessoa que ele é, pela inteligência que ele de facto tem. Isto é um facto já do conhecimento público, toda a gente, goste ou não do Dr. André Ventura, o que me faz confusão, sinceramente, haver gente que não gosta, mas eu entendo, mas goste ou não, há uma coisa que toda a gente tem que reconhecer, é a sua inteligência. E, além disso, quando o conheci, percebi e senti, que há coisas que nós, mais do que perceber, é importante sentirmos, que era de facto uma pessoa especial, uma pessoa que dava tudo e continua a dar e vai lutar com todas as suas forças por um país que ele idealizou, que ele idealiza, que era um país muito melhor para todos os portugueses e por isso decidi juntar-me à causa. Cada vez me fui envolvendo mais, cada vez fui sendo mais ativa, até que surge o convite para eu pertencer à Distrital do Algarve, que eu aceito. Entretanto, houve algumas mudanças, mas eu sempre continuei na Distrital do Algarve. Depois tornei-me também Conselheira Nacional, sou Vice-Presidente da Distrital e coordeno também o núcleo de Lolé, sou coordenadora da Conselhia de Lolé. Em que tenho o prazer de privar, digamos assim, com os militantes de uma forma muito próxima, em que consigo perceber quais as suas preocupações, os seus anseios, nomeadamente aqui no Algarve, mais especificamente em Lolé, mas acabo por saber de todas as zonas do Algarve, porque como pertenço à Distrital, acabo por estar envolvida em todo o Algarve e nós fazemos questão aqui de estarmos muito próximo do povo, de tentar perceber, como eu disse, quais as suas preocupações, o que é que eles gostariam que alterasse, nomeadamente no Algarve, e por essa razão, depois, entretanto, decidi candidatar-me à Assembleia de Lolé,
em que fomos, na altura eu fui eleita... Quando foi essa eleição? Essa eleição foi há 3 anos atrás. Ok, foi logo no surgimento do Chega. Sim, foi. Em que havia uma probabilidade mínima de nós termos, portanto, eleger alguém para a Assembleia. Sim. Conseguimos, inclusive, um vereador na Câmara de Lolé, sem Pelouro, e outros também, em Portimão, e conseguimos alguns deputados de juntas de freguesia da Assembleia, o que nos deu uma vitória muito grande também no Algarve e um orgulho por termos conseguido esse resultado. Como eu disse, quando eu concorri, a probabilidade de ser eleita era reduzida, porque houve no início que aos poucos foi sendo desmistificado, portanto foi-se desmistificando a ideia que o Chega era um partido xenófobo e racista, que foi assim que a comunicação social começou a falar de nós. Hoje em dia, felizmente, já alteraram um pouco o paradigma, porque perceberam que de todo não somos um partido xenófobo nem racista, pelo contrário, nós queremos sim é que todos estejam bem, os portugueses, e para os que cá vêm também queremos que estejam bem. Simplesmente somos contra algumas situações, sim, nomeadamente ilegalidades, crimes que não sejam punidos decentemente, pessoas que estejam, digamos assim, a ter subsídios só por terem subsídios e que não tentem ter uma vida mais ativa, mais útil para a sociedade. São todas estas questões que por vezes acabam por melindrar a imagem que o Chega tem, mas se realmente perceberem quais as nossas razões e quais os nossos objetivos, muitas dessas fraturas seriam, como eu digo, dissipadas. E é importante desmistificar todas estas questões. Com o tempo, elas têm vindo realmente a serem mais clarificadas. Nós, com os eleitos que conseguimos, entretanto, não só no Algarve, como a nível do país, conseguimos já alguns eleitos, nomeadamente nas câmaras e nas assembleias, nós vamos também desmistificando. E esse contacto próximo que nós temos com as pessoas, sendo militantes ou não, nós tentamos sempre ter um contacto próximo com as pessoas, também vamos realmente percebendo quais as questões deles, quais as dúvidas que eles têm, e o que nós percebemos é que hoje em dia muita gente que tinha uma ideia pré-concebida e errada, digamos assim, do partido Chega, hoje em dia mudou completamente, até como se percebe pelos resultados que nós temos vindo a ter, que temos crescido, de facto, de uma forma que muito nos orgulha, e por isso acho que o Chega está, de facto, no bom caminho, e espero que os portugueses percebam que é do Chega que o país precisa neste momento. O Dr. André Ventura, como eu disse, eu penso mesmo que é a única pessoa, e como eu sei que há muita gente a depositar toda a esperança no Dr. André Ventura, para que, de facto, nós consigamos viver de uma forma muito melhor. Ô Sandra, eu deixei você fazer todo esse preâmbulo e nós vamos revisitar muitos dos temas que você tocou. Para desmistificar ou para colocar em causa a forma como algumas polêmicas acontecem em torno do Chega. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte. O Chega, ele é, não sei se é acusado ou se é apontado um problema que é: o Chega só existe em torno do André Ventura. Se tirar o André Ventura do Chega, se amanhã depois o André Ventura falar não quero mais brincar disso daqui, não vou mais participar da política, o Chega desmorona, porque ele foi construído, e ele foi construído mesmo, isso é uma constatação, não é uma opinião, em torno do personagem ou da pessoa, da vida pública do André Ventura. O quanto esse Chega existe, ou ele é forte, ou ele tem pilares de sustentação sem o André Ventura? Evidente que ninguém está falando aqui que o André Ventura possa vir a sair do Chega ou desistir da política, mas é importante tentar mostrar se é que existe pilares de sustentação fora da personalidade do André Ventura. Fala a respeito disso. Eu entendo a sua pergunta, é feita por muita gente. O Dr. André Ventura é, sem dúvida, um dos pilares do Partido Chega. Será sempre, esteja no partido ou não, acho que ele vai ser sempre o grande pilar. Houve tempos, sim, em que essa possibilidade, no início do partido, acredito que se o Dr. André Ventura tivesse desistido do projeto,
por alguma razão, talvez o Chega não fosse avante. Estava numa fase embrionária, sim. Todos nós colocamos muita esperança, todos nós gostamos de ouvir avidamente o Dr. André Ventura, porque os discursos dele são completamente fascinantes. Eu sei que eu sou suspeita de estar a falar, mas isto é já partilhado por muita gente. Muita gente, quando existe um debate com o Dr. André Ventura, não é por acaso que as audiências sobem, porque todos o querem ouvir. Concordem ou não, todos o querem ouvir. Ame-o ou odeio, todo mundo quer ter algum sentimento. Todo mundo nutre algum sentimento pelo André. É isso mesmo. É impossível não nutrir qualquer sentimento pelo Dr. André Ventura. Mas isso é bom? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ser indiferente não faz sentido. Para mim, ser indiferente na vida não faz sentido. Nós temos que ter uma posição marcada, seja no que for. E neste caso, na política, eu acho que todos os que estão na política que são indiferentes passam assim um bocadinho ao lado, não têm grande impacto, não têm grande relevância, não têm como fazer seja o que for, porque ninguém lhes dá muito crédito. O facto de ter quem se ama e quem se odeia tem os dois lados da moeda, não é? Ser indiferente é mais fácil de gerir, porque eu não consigo gerir ódio. Eu também ódio é uma palavra forte, mas não consigo gerir uma antipatia grande ou uma vontade de desligar a televisão porque eu não gosto de ouvir aquele político, que às vezes também me dá vontade de fazer com alguns, confesso. Esta realidade. Quer citar quais? Pois, poderiam ser muitos do Partido Socialista, que eu acho que realmente já é tempo de mudar, até porque nós, hoje em dia, PS e PSD, na nossa opinião e na minha particularmente, eles estão muito próximos, mais próximos do que o que deveriam estar, porque são forças políticas diferentes e eu acho que deveria haver uma separação mais marcante entre esses dois partidos. E às vezes o que nós percebemos é que a oposição que deve ser feita apenas é feita pelo Dr. André Ventura, pelo Partido Chega. Hoje em dia nós temos felizmente 50 deputados na Assembleia, que é importante referir. Começamos por ter apenas o Dr. André Ventura, que eu às vezes via em casa e pensava, meu Deus, deve ser horrível, digamos assim, estar ali sujeito a tanta humilhação, entre aspas, que ele no início era sujeito. Todas as bancadas a insultar, mas claro que ele conseguiu ultrapassar isso sempre muito bem e paulatinamente fomos crescendo, depois passámos a 12 deputados e agora tivemos um crescimento de facto marcante, que não podemos passar ao lado, que, como eu já disse, muito nos orgulha e muito se deve a todo o trabalho feito pelo partido e todas as pessoas que o envolvem, porque hoje em dia o partido continua a ser o Dr. André Ventura o grande foco, não vamos estar a florear, porque essa é a verdade, mas existem muitas mais pessoas que têm realmente um papel muito ativo e muito importante de apoio, de cooperação com o Dr. André Ventura e por essa razão, como eu lhe estava a dizer, hoje em dia somos 50 deputados na Assembleia, o que já é um número muito interessante. É importante que se saiba que nenhum partido em tão pouco tempo, porque no fundo o Partido Chega tem 5 anos, é um bebé na política ainda em termos de comparativos com os outros grandes partidos. Tem 10% do que os outros têm. Exatamente. E em são 50 anos, o 25 conseguimos, de abril. Nós até brincámos com isso na sessão do 25 de abril, que disse 50 anos passados e agora temos sim 50 deputados na Assembleia e vão ter que aceitar e vão ter que perceber que o Chega já não é, como foi chamado muitas das vezes, um partido de protesto, já não é sim um partido que apresenta uma alternativa aos portugueses, é um partido que tem todas as condições neste momento para governar. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas eu vou citar para provocá-la, mas eu vou encaminhar a conversa para o tema principal dessa entrevista, que são as eleições europeias. Exatamente. Então, o Chega, ele é acusado de populismo e se defende dizendo que é popular. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O Chega é um fenômeno
notadamente um fenômeno, um partido que em 5 anos faz tudo que fez, mas que é acusado de utilizar promessas que são impossíveis de cumprir para chegar nisso. E aí é natural, uma população, principalmente que não está muito ligada em política, que até muito pouco tempo nem votar ia. E aí ela ouve alguém com a capacidade de articulação, de raciocínio, e é um homem muito inteligente, o André Ventura, acho que isso é inegável, até os seus adversários reconhecem a sua inteligência, mas que o acusam de usar essa inteligência para o mal, fazendo promessas impossíveis e tal, e que isso, de alguma maneira, é uma bolha que em algum momento estoura. Quando se cobrar conteúdo de verdade, quando se cobrar um projeto real para Portugal, que essa bolha história. Mas eu quero levar todo esse discurso para as europeias. Correto. Eu só quero comentar um aspecto. Se as pessoas que falam isso, que o Chega acaba por ser... todas as promessas que faz acabam por não ter grande cabimento, não é? O que me está a querer dizer. Sim. Se as pessoas que dizem isso pegassem no nosso programa eleitoral, pegassem no programa do Chega e o lessem com atenção, viam que não é bem assim. Porque, e é o que eu digo, não têm o direito de dizer que o Chega não tem as propostas, mas depois não faria a concretização delas. Muitas não são feitas também, porque torna-se muito difícil. O Chega, aliás, foi o partido que mais propostas apresentou em Lisboa, na Assembleia da República. Exatamente, na Assembleia da República. Foi de longe o partido que mais propostas apresentou e pouquíssimas propostas passam. Mas a culpa disso não é do Chega. Eu vou fazer uma observação. Ó, eu sou muito novo aqui. Eu estou ainda aprendendo sobre... Eu adoro política. Falo mais de política do que falo de futebol. E olha que eu gosto muito de futebol. Flamengo ou Fluminense? Não, Corinthians. O maior de todos, o Corinthians, lá no Brasil. E aqui tem um carinho especial, até porque eu sou atleta pelo Farense. Okay. Né? Mas vamos lá, não me seduzir por Benfica, Sporting, Porto, não. Aqui eu sou do Sul. E sendo assim, eu tenho que torcer para uma equipa local. Que lutar pelos nossos, ser patriotas e nacionalistas. O Algarve sempre em primeiro lugar. Mas o que eu falo assim, a culpa não é do Chega, ou principalmente da pessoa do André Ventura, quando ele tem a oportunidade de mostrar uma figura mais amena, com propostas, focada no conteúdo, e aí ele faz coisas do tipo, recentemente, nem mais um imigrante... que causa, e ele sabe disso, porque é um homem muito inteligente, ele sabe que quando ele faz nas ruas, nem mais um imigrante. Quem é do Chega faz a leitura. Não, ele está falando de imigrantes ilegais. Mas ele sabe que a comunicação social e os seus adversários vão acusar de xenofobia. Tá vendo? Ele não gosta de imigrante e tal. Ele é um homem muito inteligente, ele sabe que isso vai acontecer. Isso não é ruim já que o crescimento aconteceu, para quem quer provar agora ao que veio e não é um partido populista, não tem aí um erro de estratégia ou é essa estratégia mesmo? Vamos causar polêmica e crescer? Eu acho que o Dr. André Ventura é dos poucos que tem coragem de dizer aquilo que é preciso ser dito. Há coisas que... Eu sou imigrante, hein? E eu gosto muito de o ter cá, agora tenho o prazer de o conhecer, mas conheço imensa gente do Brasil e de outros sítios que cá estão e privo, inclusive, com eles e gosto muito de os ter cá. Mas o que eu estava a dizer é que uma coisa é vocês estarem cá, com boas condições de vida, se calhar até melhores do que estariam no vosso país, foi uma opção virem para cá, ou não, ou até se calhar uma imposição pela vida difícil que tinham lá, mas uma coisa é vocês chegarem cá e conseguirem, aos poucos, melhores condições do que as que tinham no vosso país, ou até iguais ou superiores, não interessa. Mas o que o Dr. André Ventura faz, é aí que eu digo que ele é o único que tem coragem, porque há muita gente que pensa algumas das coisas que o Dr. André Ventura diz, só que depois também há uma hipocrisia social, porque se
disse. Eu disse. Eu disse. O nome desculpa. é difícil mesmo, não, sem problema. Disse, falar com colegas seus, inclusive, com pessoas do Brasil, eles, há coisas que são ditas, lá está, se eu falar num grupo de amigos, a conversa surge de uma forma mais natural, mais fluida, e todos chegamos à conclusão que se nós tivermos boas condições para as pessoas virem, venham. Se as pessoas vêm com vontade de trabalhar, de começar a sua vida, de ter sucesso, criar a sua família, está tudo certo. Ok. Quando o doutor André Ventura diz mais imigrantes, não, é preciso deixar fluir o discurso dele. E o que acontece muitas vezes é que retiram só a frase que querem causar polémica. Eu sei. Ele diz, parem com os imigrantes desde que sejam ilegais, desde que venham causar distúrbios ou inseguranças ao nosso país. Não quer dizer que venham. Eu entendi. Presta atenção, é lógico, eu sou jornalista, eu sou bem informado e eu não me contento com a informação que a grande mídia, que os grandes veículos de comunicação soltam fragmentado. Eu vou atrás da informação inteira, seja ela da direita, da esquerda, do centro, não importa. Mas eu sou jornalista, eu gosto de me informar muito. Eu não sou a média da população, nem do Brasil, nem de Portugal. Quando o André Ventura se sujeita a, sabendo que vão fragmentar, ele não erra, e a pergunta, mais uma vez, ele não erra com o próprio partido que fica estigmatizado como um partido xenófobo, machista, fascista, racista? Ele com o próprio partido não erra, porque o partido e as pessoas que estão com ele sabem perfeitamente a maneira de pensar do Dr. André Ventura, sabem perfeitamente o que ele quer dizer. O que ele tenta fazer é chamar a atenção para assuntos que são fraturantes, que mais ninguém tem coragem de falar neles, porque se falassem neles outros políticos, se calhar seriam criticados. E esses políticos não têm a capacidade, com certeza, de... Eu não sei se lhe chamaria honestidade, não sei, mas se calhar se dissessem realmente tudo o que pensam, seriam julgados. E nós estamos habituados na política até chegar o fenómeno, digamos assim, do Dr. André Ventura e do Partido Chega, em que as pessoas digam o que é politicamente correto. E foi isso que o Dr. André Ventura, na minha opinião, veio desmistificar. Ele diz o que é politicamente correto, sim, quando é preciso dizer o politicamente correto, mas quando é preciso dizer o que não é politicamente correto, ele tem a coragem e a ousadia de o fazer. O que faz com que ele depois seja criticado e seja às vezes refém de muita... maledicência. Maledicência, exatamente. Muita maledicência e depois aproveitam isso, e você é jornalista, eu prezo muito o trabalho de um verdadeiro jornalista, porque infelizmente hoje em dia existem verdadeiros jornalistas, mas depois também existem os... os pseudo-jornalistas. Eu concordo com que não você. se informam, que não vão pesquisar, que não vão tentar perceber. Em todas as categorias tem os bons e os ruins. Tem o bom pasteleiro e o péssimo pasteleiro. Tem o bom político, o mau político, e está cheio de mau jornalista e está cheio de bons jornalistas. Mas os jornalistas também deviam ser sujeitos a critérios, digamos assim, critérios ou qualquer tipo de mecanismo que não lhes permitisse dizer o que quer que queiram dizer sem fundo de verdade. Não sei se me estou a fazer entender. Eu entendi e assim, eu discordo de você e eu evito discordar de qualquer entrevistado, porque não é um debate. Mas o que eu falo assim, eu acho que o maior filtro é a aceitação. Então assim, quem erra, quem mente, eu estou falando de jornalismo. Jornalista que mente, jornalista que é tendencioso, jornalista que impõe a sua verdade acima dos fatos ou até do próprio convidado, ele acaba sendo colocado devagarinho. Ótimo. A sociedade está enxergando e está fazendo essa separação. Eu sei que sim, que faz essa segmentação naturalmente, mas até ele estar posto de lado, ele influencia às muita vezes coisa. Influencia
E é só nesse sentido que eu queria, de facto, referir. Mas prezo muito a vossa profissão e acho que é muito importante informarem as pessoas sempre com verdade e factos. E sim, é um verdadeiro E principalmente com... acho que tem que ser democrático. Tem que deixar a pessoa falar o que ela acredita e ter o espaço do contraponto sempre. Mas vamos falar das eleições europeias. Qual é a expectativa real do Chega para o resultado eleitoral? Já é consenso que o Chega vai fazer deputados. Já é consenso. Ninguém... Sim. Não, mesmo os adversários reconhecem contabilizam. Que já não conseguem lidar sem o Chega. O tal do sistema bipartidário, ele está, nesse momento, quebrado. Pelo menos a gente vai falar em tripartidário, na melhor ou na pior das hipóteses, de acordo com o que cada um goste ou não gosta do tema. Qual é a expectativa? 4? 3? 5? A expectativa, nós gostaríamos de eleger 5. Eu como sou positiva sonha com isso. E quero sempre mais, 5 a 7 seria assim o ideal. Mas nós também temos noção de que existem outros partidos e que há assuntos que são fraturantes, que não são bem esclarecidos e que por essa razão podem levar o voto noutro sentido também. Mas entre 3 a 5, eu penso que... Ok, então você fala 3 um número conservador, 5 uma expectativa muito boa. Um 7 que eu gostaria. Aí um sonho ou um projeto para o futuro. Claro que Vamos sim, lá. claro que sim. Você... Mas é importante referir que até agora não temos qualquer presença no Parlamento Europeu, sim, por isso sim. já é Acho que é um passo importante para o partido. Um passo de cada vez. Mas o que eu falo, vamos lá, nós estamos falando aqui de 3 a 5, vamos no teu número, no que você está me apontando aqui. Você, na lista, você está em qual? Não, se for esse o caso, eu não sou... Eu sei, mas em que número? Não sou eleita, eu estou em 12º, ok. Mas estou cá com vontade de trabalhar sempre, de dar o meu máximo. É essa a pergunta que eu vou fazer. E aí eu vou puxar a brasa completamente para perto das sardinhas do Algarve. Ok, que são bem boas. É isso. E dependendo da época do ano, bem gordinhas ainda. Então, o que eu falo? A expectativa de eleger alguém realmente do Algarve é pequena, dentro do Chega. Qual é o tamanho da voz e dos ouvidos do Chega para essa representante do Algarve? Por quê? No fundo, a Conect TV Algarve, os algarvios, cada um com a sua crença partidária, com as suas filosofias partidárias, não crença, filosofia partidária, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, não importa, eles querem que a voz do Algarve chegue ao Parlamento e ao Parlamento Europeu, para que as demandas, evidente, fazendo um esclarecimento aqui para os críticos, que são sempre muitos, a gente sabe que o Parlamento Europeu não é um parlamento de ouvir regionalismos, mas o regionalismo tem que se fazer ouvir pelos seus parlamentares para que as demandas sejam eventualmente atendidas e o olhar seja focado nesses temas. Você se sente ouvida neste grupo? A gente pode achar que esses deputados do Chega eleitos vão ouvir o Algarve? Sim, eu tenho a certeza, e falo isto de facto com convicção, de que vão ouvir o Algarve com muita atenção. Até porque o Algarve sempre foi uma zona, digamos assim, que foi dando provas do seu trabalho e por isso, se calhar, também foi adquirindo um carinho pelo partido, por todos os membros do partido, inclusive o nosso embaixador Tanger Correia, que é o número 1 da lista, também tem um carinho que já me conhece há algum tempo, já sabe algumas das ideias, é uma pessoa com quem eu falo abertamente, que tenho a liberdade de dizer, olha, gostava que no Algarve acontecesse isto, acontecesse aquilo, mas além disso, e recuando um pouco, nós já temos uma voz ativa na Assembleia da República, que fala bastante no Algarve. Como eu lhe disse, no início o Chega começou por ter pouca gente na Assembleia da República e nós, nas últimas eleições legislativas, não nesta, nas anteriores, nós tínhamos eleito um deputado, que é o nosso deputado Pedro Pinto, que foi o eleito deputado pelo Algarve, que a partir desse momento, aí sim, desde que alguém do partido Chega elegeu um deputado pelo Algarve, aí sim começou-se a ouvir a palavra
Algarve na Assembleia da República. Porque até aí muito pouco se falava do Algarve. Estavam lá deputados de outros partidos, nomeadamente PS, PSD, outros partidos, e nunca o Algarve foi tão falado naquela Assembleia da República. Aí sim, desde que nós conseguimos eleger o nosso primeiro eleito pelo Algarve, hoje em dia já são 3, que lá estão a representar, e muito bem, devo dizer, com muito orgulho que tenho acompanhado todo o trabalho que fazem, e já temos 3 deputados a defender o Algarve. Mas devo dizer que já há algum tempo que o Algarve começou a ser falado, mas que foi sim pelo Partido Chega. Até à data ninguém falava no Algarve. A partir desse momento em que o nosso primeiro deputado eleito pelo Algarve, o Pedro Pinto, tocou, de facto, em muitos assuntos importantes e que precisam realmente de decisões, a partir desse momento os outros deputados dos outros partidos começaram também a falar do Algarve. O que eu lhe quero dizer é que o Algarve já tem uma voz muito ativa. Nós, neste momento, nós fomos... isto é verdade e nós temos que ter orgulho dos nossos bons resultados. Sim. O Algarve foi o sítio onde o Chega ganhou estas últimas eleições. Nem que fosse só pelos resultados do Algarve, eu acho que é inequívoca a importância do Algarve para o Chega. O Chega deve uma satisfação especial ao Algarve. Sim, e o Chega tem tido sempre uma satisfação especial com o Algarve, como nós também temos toda a disponibilidade, e isso é de facto verdade, para com o partido, e tudo o que é necessário, nós estamos sempre disponíveis, e tudo sempre que é necessário ir a Lisboa. O Algarve é um bocadinho distante, não é tão fácil para os que estão lá, mas o Dr. André Ventura sabe, e os membros do partido que estão desde o início, sabem que nós sempre estivemos, desde o primeiro dia, muito próximos do partido e muito embrenhados em fazer crescer o partido e em ter cada vez melhores resultados, e em conseguir eleger o Dr. André Ventura para Primeiro-Ministro de Portugal, que é esse o nosso objetivo. Está fazendo campanha o tempo todo, mas vamos voltar para essa eleição que vai acontecer muito breve. O discurso... Desculpa, estava-me a perguntar se essa eleição que vai acontecer no Parlamento Europeu, se o Algarve, não conseguindo eleger, portanto, o deputado... Não, eu falei se você, não sendo eleita se você vai ser ouvida pelo grupo parlamentar, que possivelmente, entre 3 ou 5... Tenho plena consciência de que sim, e confio muito de que sim, por isso estou a dar aqui o meu máximo para eleger o número maior que seja possível. Em alguns momentos, o discurso do Chega, e aí eu vou parar de falar da figura do André Ventura, mas do Chega como partido, ele soa um pouco anti-europeu, anti-União Europeia, até fiz uma brincadeira aqui, existiu o Brexit, o Chega defende um Portexit, alguma coisa de que fazer parte da União Europeia não é bom, não é justo com Portugal, seria melhor não estar, né? Porque às vezes o discurso parece isso. E aí fica estranho a gente estar falando de eleger pessoas do Chega, né, deputados do Chega, para um projeto que muitas vezes dá a impressão que o próprio Chega não acredita. Não, de todo. O Chega acredita na União Europeia, faz todo o sentido para o Chega existir uma União Europeia. Okay. Nós defendemos uma Europa de nações soberanas. O que nós achamos que é importante é a União Europeia ter mais em conta as vozes dos Estados-membros. Porque o que nós sentimos é que às vezes só as medidas são tomadas tendo em conta só os grandes países e que se esquecem das necessidades e do que é preciso fazer, nomeadamente neste caso em Portugal. E o que o Chega pretende é que nós que Portugal consiga ter, de facto, com a eleição dos nossos deputados para o Parlamento Europeu, uma voz mais forte, mais ativa, mais preponderante, que não seja tão subserviente, que diga que não concorda quando não concorda, mas também temos noção que é importante haver um consenso, haver um diálogo para que as coisas cheguem a um bom porto. Agora, o que nós achamos é que, neste momento, os interesses de Portugal não estão tão salvaguardados ou não estão tão defendidos na União Europeia como poderiam estar se o Chega lá estivesse presente. Isto é a nossa convicção. Bom, dito isso, eu tenho mais uma questão. O Portugal se apresenta nesse momento
fracionada. 3 grandes blocos políticos que não se conversam. O PS, a AD, historicamente, e o Chega não tem tido boa conversa com nenhum dos dois. Mas devo referir que não é por falta de boa vontade do Chega. Eu até, na sua resposta, deixa eu só arrumar meu fio aqui, mas eu vou continuar, não precisa nem cortar em produção. Eu entendo o que você está dizendo, você vai ter a oportunidade de falar a respeito disso. Mas a questão é, os fatos, são 3 blocos. Sem dúvida. Quando você vai para o Parlamento Europeu, o que é o ideal? É que esses blocos tenham minimamente coesão, converjam, pelo menos em algumas coisas mais importantes, para que se demonstre unidade nacional, uma unidade da defesa dos interesses de Portugal. Sem dúvida. Esse quadro não está pintado desse jeito. Não, está. Esse quadro está em aberto. Se realmente quiserem conversar, negociar, nós sabemos perfeitamente que o Parlamento Europeu é ligeiramente diferente de uma Assembleia da República. Há muitos interesses de toda a Europa em comum. O que o Chega pretende para a Europa, no fundo, é o que ele pretende para Portugal, só que de uma forma mais megalómana. Quer que as pessoas tenham melhores condições de vida, quer, por exemplo, que a nível do Parlamento Europeu que se faz mais ou menos o que eles querem, como querem, quando querem, não seja bem assim, que haja de facto que haja um escrutínio do que é feito, porque é que é feito, como é feito, que seja inclusive comunicado à Assembleia da República com mais precisão e com mais pormenor o que é que eles estão a pensar fazer. É aqui que o Chega quer entrar de uma forma diferente. Claro que há assuntos que são fraturantes, mas também há sempre, e nomeadamente com o nosso embaixador Tanger Correia, que já tem uma experiência vasta em ser embaixador em vários países, de várias culturas, e que é uma pessoa que é diplomata e que é importante nestas situações também ter a habilidade. Às vezes o pré-acordo é importante. Haver uma conversa em que realmente se foquem no interesse europeu, também dos portugueses, como é óbvio, nunca descurando o interesse dos portugueses, mas lhe garanto que o Chega está aberto a isso. Agora, eu acho que a outra parte é que fecha mais as portas ao Chega. Porque se nos ouvissem, de facto, com atenção, sem julgamento, eu acho que seria bom para todos, porque todos podem acrescentar. E neste sentido, acho que não tem que haver esse receio. Aliás, o Chega defende, inclusive, em termos de corrupção, que é uma das nossas bandeiras, tanto em Portugal como na Europa, que achamos que a corrupção não pode, não deve, não pode continuar, não pode existir, e quando existe tem que haver uma maneira de, digamos assim, que as coisas não fiquem em branco. Por exemplo, nisso, o Chega pretende que todas as cores políticas se sentem, por exemplo, e que cheguem a um consenso para criar mecanismos de maior escrutínio, de maior controle, dos fundos europeus que se perdem, às vezes não se sabe como. É nesse sentido, por isso eu estou aqui, mas conhecendo as pessoas do Chega como conheço e sabendo a política do Chega, estamos sempre abertos a conversações. Então, você me disse agora, assim... há algumas bandeiras que nós, de facto, não passamos, nomeadamente corrupção, como já foi comprovado agora na Madeira, nós não... É natural que nenhum partido vai levantar uma bandeira pró-corrupção. Mas não é, eu sei que nenhum levanta, mas nenhum também levanta a questão, então vamos arranjar mecanismos. Eu entendo o raciocínio de vocês, mas a minha questão é o seguinte, esquecendo um pouquinho de corrupção, não que não seja importante, mas falando mais de política, porque eu estou pensando aqui ainda no Parlamento Europeu, que vamos dizer, a habilidade política lá tem que ser superior à habilidade política da Assembleia da República. Sem dúvida. Mas você falou assim, o Chega está sempre aberto. Se os outros partidos nos ouvissem sem preconceitos, prestassem atenção, a pergunta é, o Chega tem ouvido os outros partidos sem preconceito? Por quê? O Chega, eu não vou usar a nomenclatura do tipo extrema isso, extrema daquilo, mas é um partido... Eu não vou usar porque eu não sou adepto nem de falar da direita, nem da esquerda, nem do centro. Não existe... É um partido que se coloca como de direita.
Bom, sim, sem dúvida. Aliás, neste momento, somos o único partido de direita em Portugal. Aí são suas Esta é a minha palavras. opinião. O que eu falo assim, o partido que se coloca como direita, ele está aberto a, por exemplo, uma proposta que venha da esquerda Sem dúvida. E que seja benéfica para a população, mesmo que seja um pouquinho contrária a alguma bandeira da direita? Sem dúvida, desde que essa medida seja para beneficiar a maior parte. Sim, sem dúvida. Até porque isso já aprovamos muitas vezes na Assembleia da República, inclusive nas Assembleias Municipais, já ficou provado quantas propostas o Chega na Assembleia da República já votou a favor do Bloco de Esquerda, de outros partidos que nada têm a ver connosco. O Chega tem há uma coisa que o Chega faz sempre. Põe o interesse das pessoas acima do partidário. das divisões, digamos assim, partidárias. Se o Chega, aliás, se uma proposta for apresentada pelo Bloco de Esquerda, como já aconteceu, que o Chega chega à conclusão que é benéfica para a população, que ele vai aprovar, como já aprovou. Vai votar favoravelmente como já votou. E na União Europeia, eu conhecendo o Chega como conheço e como já disse, nós já sabemos a linha de pensamento do nosso partido, como é óbvio, eu estou com o Chega desde o início, praticamente. Desde o início, nós sabemos perfeitamente que não tem a ver com a cor política, mais do que cor política, e isso é ponto assente. Está acima o interesse, neste caso da Europa. Se for benefício para a Europa, o Chega vai votar a favor de uma proposta do PS, sem qualquer problema. Ou de um partido de esquerda de outro país. Sem problema nenhum. Eu não sou o embaixador Tângero Correia neste caso, mas lhe garanto que é esta a linha de pensamento é a linha do de raciocínio. Chega. Sim. O que não acontece, aliás, ao contrário. Porque muitas das vezes, e isto falo eu na primeira pessoa, nós apresentamos propostas excelentes para benefício do povo, como já aconteceu, tanto aqui no Algarve como também lá na Assembleia da República, e só porque é do Chega, a proposta chumba. Depois a proposta é novamente apresentada com umas nuances e ela passa. E eu acho que existe sim um preconceito para deixar passar qualquer proposta que seja do Chega. E isso é redutor e acaba por ser prejudicial para o povo português. O Chega provavelmente vai eleger de 3 a 5 deputados, a gente já falou a respeito disso, e chegou lá, primeiro ato, primeiro projeto a ser encampado, tentativa de aprovação, tal. A expectativa, talvez, do eleitor do Chega seja que fale a respeito de imigração. A expectativa do eleitor. Também, entre outros temas, também. Mas acho que do eleitor, por ser uma bandeira forte, é natural que seja cobrado isso. Esse é um tema muito nevrálgico, muito complicado no Parlamento Europeu, porque é um assunto que é complicado em diversos países e me parece que não há uma predisposição para tão cedo assim que se fale a sério de um assunto desse tão complicado no Parlamento. E aí? Abre mão dessa bandeira e vamos tratar de outras coisas? A única coisa que o Chega diz em relação à imigração, e é importante que isto fique de facto, que fique, como se costuma dizer, que as pessoas percebam de uma vez por todas, que fique marcado que a única coisa que o Chega diz é que é contra a imigração ilegal. Sim. Ilegal. O Chega não tem nada contra a imigração, pelo contrário, nós queremos sim garantir aos imigrantes que tenham boas condições de vida, que tenham condições de salubridade e de dignidade, que muitas vezes não acontece. Não acontece em Portugal, já, infelizmente, como noutros países, mas na Europa também há muito sítio por onde isso não acontece. Na França, na Itália, tem relatos de todos os países. O que nós achamos importante na imigração é controlar as coisas, é regulamentar as coisas. E quando as pessoas venham com condições de trabalho, venham com condições de habitação, o que muitas das vezes não acontece. Agora, nós sabemos que a imigração é importante, que tem que existir, não pode ser descontrolada nem ilegal. Depois, o caso dos refugiados, são situações à parte, porque são situações de uma sensibilidade maior, que têm que ser tidas, obviamente, com outro cuidado e com outra visão, que o Chega tem perfeita noção disso. Sim. Agora, nós também achamos que é importante
os países receberem as pessoas consoante também as necessidades dos países de acolhimento. Não sei se me faço entender. Sim. Porque o que é que nós ganhamos, e principalmente essas pessoas que saem dos países deles para outros países à procura de melhores condições, o que é que eles ganham se, ao chegar a um sítio, não têm um mínimo de condições, como acontece? Isso não é bom nem para eles, Sim. nem para os países. É só Eu isso. entendo o Porque eu ponto acho de que vista. há uma ideia errada que é mesmo preciso desmistificar em relação ao que o Chega pensa relativamente à imigração. Não sendo essa a bandeira possível, qual a bandeira principal possível que o Chega leva ao Parlamento Europeu? O Chega preocupa-se também muito com a segurança, até porque hoje em dia, infelizmente, com a invasão pela Rússia na Ucrânia, estamos numa situação que há muito nós achávamos que já não poderia existir, não é? Estamos numa situação crítica. Desde a Segunda Guerra Mundial nunca houve uma situação tão preocupante neste momento, porque infelizmente o termo guerra não está assim tão afastado, não é? Está na sua iminência. Nós tudo queremos fazer para tornar a Europa mais segura e tudo queremos fazer em relação à Ucrânia para conseguir que haja um acordo de paz entre as duas partes e vamos fazer tudo, o Chega vai fazer tudo para ajudar a Ucrânia nesse sentido, mas com o objetivo de paz. É isto que nós realmente pretendemos. Muito bem, esse é um tema muito nevrálgico que eu evito até de entrar porque é muito complicado e principalmente para a gente falar em 3, 4 minutos, claro eu prefiro me abster, que é um tema muito complicado. Sandra, eu primeiro agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Também, obrigada. A Connect TV Algarve é um espaço democrático que vai manter essa filosofia de dar espaço. Muito agradável. Muito obrigado. Essa filosofia de dar voz para todos que tenham e queiram falar, seja na política, no desporto, na cultura. Essa é a nossa missão de um imigrante. Isso é muito interessante. Não, mas eu não tenho absolutamente nada contra. Olha, devo dizer que a minha cabeleireira é ótima, é do Brasil, tenho imensos amigos brasileiros, já fui 5 vezes ao Brasil, o que demonstra a paixão que eu tenho pelo Brasil e pelas pessoas do Brasil. Estive em Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Búzios. Depois estive em Maceió também, enquanto vou fazer aqui o meu roteiro turístico. Conhece mais do que eu, Natal, estive em Recife, gosto imenso do Brasil, por isso venham, todos quiserem, e eu pessoalmente, e o Chega, eu sei que é isto que penso, os que venham por bem, venham todos. Agora venham com condições que nós possamos realmente acolher-vos da forma que vocês merecem. O finalzinho dessa entrevista, eu quero que você olhe lá nos olhos de quem está nos acompanhando e deixe seu recado final. O que eu gostaria de dizer é que não se esqueçam de ir votar agora no dia 9. É importante, estas eleições europeias são importantes. Há às vezes um desleixar destas eleições, há muitas vezes que pensam, não é importante. Não, é muito importante. Estamos a falar de ter uma voz, de facto, ativa na União Europeia. Precisamos de uma voz soberana que olhe pelos nossos interesses e o Chega tem o compromisso de olhar pelos interesses da Europa e dos portugueses e de pensar sempre em vocês em primeiro lugar. Obrigada e espero que todos votem em consciência no dia 9 de junho. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Essa foi Sandra Castro, do Chega, faz parte da lista dos candidatos ao Parlamento Europeu. A gente agradece mais uma vez a atenção de todos vocês, a audiência, e convida sempre para que fiquem cada vez mais conectados com a Connect TV Algarve e também com a Connect TV Brasil. Forte abraço.